tendo como locutor o poeta e como a locutária muda a lira. Constituído de perdão, porque esta, a lira, não o consola, rejeita. Arrependido, retrata-se. Daí a palinode. Na primeira edição, infelizmente não seguida pelas outras, os quartetos correm paralelos nas páginas que no livro aberto ficam lado a lado. Eis o primeiro grupo de 2 quartetos dispostos numa e noutra coluna. A lira, desprezo. Que busco, infausta lira, que busco no teu canto, se ao mal que cresce tanto, alívio me não dás? Vem, adorada lira, inspira-me o teu canto, só tu, a impulso tanto, todo prazer me dás. A alma que suspira já foge de escutar-te, que tu também és parte do meu saudoso mal. Já a alma não suspira, pois chega a escutar-te. De todo ou já em parte, vai se ausentando o mal. Como se vê, os versos de um e outro grupo terminam um a um com a mesma palavra, posta no segundo para negar o que foi dito no primeiro. Sobre o desfaço de um desentendimento e uma decepção com a lira, o que neles se canta é um desengano amoroso, ao qual o instrumento não pode dar remédio. Sendo a leitura feita par e passo, como insisto em repetir, não há propriamente 2 tempos diversos, o da repulsa e o da reconciliação. Há, isso sim, uma oscilação entre os 2 sentimentos contraditórios que assaltam o poeta e que o fazem chamar a lira infausta e logo adorada. Fugir-lhe e chegar-se a ela. Considerá-la parte do seu mal e logo contributo para a ausência deste. Oscilação que se prolonga até os últimos versos, engenhosamente tecidos pelo poeta, num vai e vem de lançadeira a tramar o texto poético que nos envolve a nós. Fiz questão de chamar a atenção para esse virtuosismo de Cláudio, como fazem alguns dos que lhe estudam a poesia. A inclusão do nosso poeta entre aqueles que conservam características positivas do movimento poético anterior, o barroco. Muito haveria ainda a destacar na produção lírica de Cláudio, mas me deterei num único soneto, que considero dos mais primorosos jamais escritos em nossa língua. Dirigido a uma Nise que povoa insistentemente as suas páginas. Nise, Nise, onde estás? Aonde espera achar-te uma alma que por ti suspira, se, quando a vista se dilata e gira, tanto mais de encontrar-te desespera? Ah, se ao menos teu nome ouvir pudera, entre esta aura suave que respira. Nise, cuido que diz, mas é mentira. Nise, cuidei que ouvia, e tal não era. Grutas, troncos, penhascos da espessura, se o meu bem, se a minha alma em vós se esconde, mostrai-me a sua formosura. Nem ao menos o eco me responde. Ah, como é certa a minha desventura. Nise, Nise, onde estás? Aonde? Aonde? O cenário onde se desenrola a busca dolorida e vã do objeto amado, leva o leitor a revestir o sujeito lírico de vestes pastoris, sobre as quais desponta uma sensibilidade em que já se prenuncia o romantismo nascente. O pastor chama por Nise nos versos extremos. Em ambos pergunta onde ela está. Em ambos fica sem resposta. Busca com a alma e com os olhos, que se dilatam e giram no esforço de ver mais e toda a tarde. Pensa ouvir o seu nome, sussurrado pela brisa, mas é mentira. Pergunta por ela a natureza e nada lhe responde. E o pastor amoroso, reconhecendo a sua desventura, volta a chamar pela amada.
e continuará a chamar e a não ter resposta, pois o soneto, como uma canção redonda, sugere a possibilidade de recomeçar pelo mesmo verso com que terminou indefinidamente. Saudada a dívida com meu patrono, passo a falar do fundador da cadeia, o grande poeta parnasiano Alberto de Oliveira, que nela antecedeu a Oliveira Viana, a quem darei frequentemente a palavra, já que este, seu incondicional admirador, em seu discurso de posse, começa por acentuar o ambiente familiar em que o poeta foi criado, uma verdadeira tribo patriarcal, unida e numerosa. Mais que isso, uma espécie de pequena academia de letras, as palavras são de Oliveira Viana, concluindo que aí estaria o segredo da postura desse que poderia ter sido tudo neste país. Entretanto, não quis ser nada disso. Insurou-se na arte e não foi outra coisa durante a sua vida, senão exclusivamente o poeta Alberto de Oliveira. Mergulhado numa época fértil em novas escolas filosóficas, literárias, artísticas em geral, políticas, mas limitadamente permeável às suas influências, assistiu ao começo e ao fim da poesia codoreira. Passou pela parnasiana, pela simbolista e continuou parnasiano, apurando as suas qualidades artísticas. Um clássico, pois, considera-o o seu sucessor na cadeira. Referindo-se às obras mais maduras de Alberto, sonetos e poemas, considera-o inteiramente livre de todas as fraquezas e dubiedades da primeira fase, afirmando-se não só magnífico pelo brilho, pela precisão, pelo colorido, como admirável pela música e vernaculidade da expressão. E ainda acrescenta, este fascínio pela beleza do idioma é que o levou, provavelmente, quando teve de escolher patrono, a recuar ao século XVIII, à escola mineira, e a fixar-se em Cláudio Manuel da Costa. Alberto foi um Árcade e continuou a tradição de Gonzaga e de Cláudio. Mas a continuou com muito mais brilho, mais inspiração, mais variedade de ritmos e motivos. Minha concordância quase total com as opiniões expedidas pelo historiador é aqui in toto coincidente. Como ele, eu também diria que o que ele amava na nossa língua, como a expressão do classicismo, era algo mais do que a expressão da sua época. Nela encontrava o que não está sujeito às contingências do tempo, porque é o que há de permanente e eterno na língua, que é a sua essência, o seu espírito, em suma, o que chamamos o seu gênio. Buscando analisar as obras de Oliveira Viana, o jurista, o professor de direito criminal, o sociólogo, o membro de Instituto de História, Geografia e Antropologia, o ideólogo da eugenia racial do Brasil, a primeira obra sua posta à minha disposição foi, porém, a cópia do seu discurso de posse na academia. Nenhuma das faces que acabo de citar encontrei no belo e inteligente texto em que ele fazia a análise literária da poesia do seu antecessor. Análise em largas pinceladas, por vezes, e por outras, de pincel fino, sensível ao extremo. Confesso-vos que foi um encontro prazeroso. Preferi logo esta face que se me revelava a outra, em que me era difícil, por exemplo, admirar-lhe a xenofobia.